paz, Senhor, eu tô indo pregar, né? Glórias a Deus. Igual Jeremias, né? Igual Jeremias. Jeremias fala pra Deus: Senhor, não queria ser pastor, não queria nada, mas é aquilo, né? Quando a gente é chamado, quando a gente é escolhido, a gente tem direito à escolha, né? Então, vamos seguir firme, forte. Não tava com vontade de pregar, não, gente, sinceramente. Sabe aquele dia que eu amo pregar? Sabe aquele dia que você não tá afim, que você não quer nem sair de casa? Hoje eu assim. Mas amém. Vamos lá fazer a vontade de Deus, né? Em nome de Jesus, para glória do nome do Senhor. Deus possa estar nos abençoando, nos guardando, nos livrando, nos prosperando cada dia mais. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Gente, a paz do Senhor. Tô indo pregar. Zero vontade de pregar, mas tô indo lá, né? Ai. Agora em cima da hora, minha pastora me chama pra ir pregar. E assim, irmãos, vou falar bem a verdade pra vocês. Vontade de ficar trancado em casa e pronto, nem aparecer, sumir até os meus problemas passarem, mas não tem como fazer isso, né? Então vamos lá pregar. Mas minha vontade é zero, irmãos, pregar, sinceramente, sendo sincero. O problema é esse, que quando eu penso uma coisa, eu não consigo disfarçar aquilo, entendeu? Então assim, mas eu vou lá fazer a vontade de Deus, né? E é isso aí. Não sei nem o que eu vou pregar, mas Deus sabe. E amém, né? Seja feita a vontade de Deus. Mas é isso, irmãos. Não é fácil. Mas glórias a Deus, vamos lá. Eis-me aqui, Senhor, né? É assim, eu tô me sentindo igual a Jeremias, né? Jeremias não tinha pedido pra ser nada. Jeremias não tinha pedido pra ser pastor. Tem uma hora que ele fala isso com Deus. Fala assim: eu não te pedi pra ser pastor, não te pedi pra ser nada. E por que é que me apertas? Por que é que purifica? Um texto que fala isso de Jeremias, né? Acho que todo profeta, eu não sou profeta, tá? Eu nem me considero nada. Sou um lixo. E acho que toda pessoa que é chamada por Deus, ela chega um momento que ela passa essa situação, né? Essa situação de, enfim, né? Acho que todo mundo passa por isso, sabe, gente? Não adianta falar que chamado é só mil maravilhas e oba-oba, porque não é, né? Não mesmo. Nossa, na hora que a gente falar, tudo que eu queria era sumir, desaparecer. Mas enfim, né? Vamos lá, vamos seguir firme, glória a Deus. A Bíblia fala que tudo dá glórias a Deus. E vamos dar glória a Deus em tudo, né, gente? Vindo aqui, em nome de Jesus. Chovendo um pouquinho aqui em Porto Seguro, cidade lotada, cheia. Tá bem cheia a cidade. E é isso aí, né? Chorei horror hoje já. Eu vou sentar na mesa do lado de todos os lados para ouvir a mensagem de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para as águas onde são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos uma noite inteira e não pegamos nada, mas porque tu é quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago, João e filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos à praia e deixaram tudo e o seguiram. Somente daí você pode se assentar, glorificando a nome do Senhor. Amém? Eu particularmente gosto muito dessa mensagem, glórias a Deus, né? E a Bíblia fala que Jesus ele vinha pregando, ele vinha operando sinais em meio à multidão. E agora a Bíblia diz que Jesus está num lugar chamado por Genezaré. Quando a gente estuda
significado de Genezaré? Genezaré significa jardim cercado, jardim fechado. E o que me chama a atenção nessa mensagem é que a Bíblia diz que havia uma multidão que estava seguindo a Jesus para ouvir a mensagem do reino, para ouvir a palavra que Jesus pregava. Só que o interessante é que a mensagem do reino não é uma mensagem que traz muitos confortos para a nossa alma, né? Porque o próprio Jesus ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Não é verdade? Não era o evangelho que iria trazer conforto, iria trazer, né, ali bonanças naquele momento, não, mas iria nos confrontar, e era isso que Jesus fazia. Só que o que me chama a atenção nesse texto é que a Bíblia fala que ele estava em Genezaré, ou seja, ele estava no jardim fechado, no jardim cercado. O que Deus palestrou comigo a respeito disso? Muitas das vezes, quando a gente vem buscar Jesus, a gente não vai ouvir aquilo que a gente quer, a gente vai ouvir aquilo que a gente precisa. Só que a palavra é: enquanto você escuta aquilo que você precisa, Deus guarda a tua casa, o teu lar, a tua casa, a tua família. Está fechado, está cercado, mas tem proteção. Está cercado, está fechado, mas tem livramento para o teu lar. Porque às vezes a gente questiona: Deus, eu era do mundo, eu venho te servir, as coisas são tão difíceis. E Jesus está dizendo para mim e para você: está difícil, mas eu estou te protegendo. Está difícil, mas o diabo não te toca. Está difícil, mas ainda sou dono do teu lar. Porque às vezes a gente questiona com Deus: Deus, por que as coisas são tão difíceis? Por que é tudo tão secado? Por que é tudo tão fechado? Por que não é da minha maneira? Por que não é do meu jeito? Que Deus está dizendo: a mesma palavra que te cerca é aquela que te protege. É muito fácil a gente orar o Salmo 91, mas para a gente viver o Salmo 91, a gente precisa colocar em prática o que está na Bíblia. Se a gente não consegue obedecer o que está na palavra, não adianta pedir Deus para guardar, não adianta pedir Deus para livrar, não é verdade? Por quê? Porque se a gente está brecha, o diabo vai entrar. E aí ali a multidão seguia Jesus. Aí Jesus ele olha e vai ver 2 barquinhos na beira do mar. E isso, a Bíblia conta que ali havia 2 barquinhos que eles já haviam pescado a noite toda. E é muito interessante porque nas nossas vidas, quando a gente quer receber Jesus nas nossas vidas, Ele faz isso. Ele faz com que portas que a gente sabia fazer se fechem. Não é verdade? Pedro, ele era pescador, a Bíblia fala. Ele era pescador, ele pescava bem. Só que muitas das vezes, para Deus chamar a nossa atenção, Ele vai fechar portas que você sabe fazer. Você pode saber: eu não sei fazer o seu emprego direito, estudar a matéria direito, você pode saber falar direito, mas tem hora que Deus vai fechar portas para quê? Para que Ele possa entrar no nosso barquinho. E quem é que somos nós quando Deus fecha a porta? Não é verdade? Porque glorificar a Deus quando tudo vai bem é muito fácil, mas glorificar a Deus quando as portas estão fechadas, isso é o difícil. E aí Jesus ele olha para o barquinho justamente de Simão. E o que me chama a atenção é que quando você vai estudar o significado da palavra Simão, significa aquele que ouviu. Por quê? Porque Jesus, para entrar no barco, Ele não escolhe aquele que sabe fazer, Ele não escolhe aquele que sabe atravessar, Ele escolhe aquele que ouve, porque aquele que ouve, ele vai obedecer. Se a gente quer ser usado por Deus, se a gente quer atravessar para o outro lado com Jesus, a primeira coisa que a gente precisa aprender é sentar e escutar o que Jesus está dizendo. Existem pessoas que botam navegações inteiras a se perder. Por quê? Porque não pararam para escutar, não pararam para ouvir o que Jesus estava falando. E aí Jesus ele olha, ele vê os 2 barquinhos, e quando ele vê os 2 barquinhos, ele fala: olha, Simão, afaste-te um pouco da praia, porque eu vou entrar no teu barco. Ele tinha 2, mas ele escolheu o barco de Simão, e ele entrou no barco de Simão. Quando ele entra no barco de Simão, ele diz para Simão: Simão, afasta-te um pouco da praia. Só que presta atenção no negócio: na praia existia uma multidão que estava observando aquilo que Jesus estava fazendo na vida de Simão. E sabe o que Jesus me disse e me confrontou através dessa palavra? Cuidado com as suas decisões, porque na praia existe uma multidão esperando as suas atitudes. Tem gente que eu estou usando você para poder ensinar coisas. Irmão, viver ministério não é viver a nossa vontade. Viver ministério, tem dias que você vai me pregar sem querer, tem dias que você vai fazer coisas que você não quer fazer, tem dias que você vai dar sem poder dar. Porque é assim, irmãos. Jesus não chama a gente para poder viver a nossa vida para a gente. Jesus chama a nossa vida para poder doar para dos outros. E Ele conta comigo e com você, porque tem gente na praia que está contando
quero usar você dentro do teu lar. Eu quero usar você dentro da tua casa. O teu marido não vai ser a tua vizinha que vai ganhar. O teu filho não vai ser um amigo dele que vai ganhar. Não, é você. É através de você. E aqui Jesus ele estava fazendo isso na vida de Simão. Simão, afasta-se. E eu imagino Simão tem que tomar uma atitude da qual ele não sabia o que seria da vida dele. Porque quando Jesus te chama, ele não promete aquilo que ele vai fazer. Ele fala aquilo que ele vai fazer lá na frente, mas quando você entra no mar, você não vê aquilo que ele está fazendo. E aí é onde a gente começa a se preparar. Porque o mar, para você entrar no mar, muitas das vezes você vai ter que deixar coisas na praia. Você já ouviu alguém nadar cheio de penduricário? Você já ouviu alguém nadar com mochila nas costas? Com sapato alto? Enfim, não. Tem coisas que nós vamos ter que deixar para quê? Para poder a gente atravessar para o outro lado. Para poder a gente se afastar daquilo que é terreno. O que Jesus estava fazendo na vida de Simão? Simão, eu estou tirando gente do seu lado. Eu estou tirando coisas da sua vida. Mas através disso eu vou aproximar você do centro da minha vontade, do centro do meu querer. A gente questiona com as coisas que Deus tira. Jesus está dizendo, eu estou tirando pessoas da sua vida, porque estão trabalhando o propósito que eu tenho contigo. A gente questiona porque Deus às vezes fecha a porta. Deus está dizendo, eu estou fechando portas, por quê? Porque eu tenho zelo pela tua vida. Eu sei o que vem lá na frente. Só que a gente, como ser humano, vários miseráveis, o que a gente faz? A gente questiona Deus. O mar está bravio. Deus, eu não estou pescando nada. Deus, eu não estou vendo onde o recurso vai sair. Deus, eu não estou enxergando nada porque a tempestade já cegou minha visão. E Jesus está dizendo, quando eu dou uma ordem, o que você precisa ter não é visão, é apenas obedecer aquilo que eu estou dizendo. Alguém aqui já viu Jesus já olhos a olhos? Não. Mas eu tenho certeza que você já sentiu ele na sua dificuldade. E é o que Jesus está palestrando comigo e contigo. Por quê? Porque tem coisas que Deus está tirando, que está doendo para Deus tirar. Porque viver ministério, irmãos, a gente não vive da nossa maneira. Eu sempre falo, olha como eu estou hoje. Se alguém olhar uma foto como eu era antes, não me reconhece. Por quê? Porque Jesus tirou. Tirou porque ele sabia que aquilo não convinha para aquilo que ele tinha na minha vida. Doeu. Não é da nossa forma. Eu lembro que eu entrava na igreja e falava, Deus, eu vou ser da minha maneira, do meu jeito, da minha forma. Jesus dizendo, não, se você quer viver o que eu tenho para você, não é do seu jeito, não é da sua maneira, mas é da minha obediência. É da minha maneira, irmãos. Entregar o que Deus pede dói. Viver a vontade de Deus dói. Eu imagino Simão tendo que largar tudo, falando, não, tudo bem, estou cansado, estou fadigado, né? Porque tinha gente que olhou aqui no meio dessa multidão e falou para mim, para que você vai voltar? Não é assim? Quando Deus manda você fazer uma coisa que ninguém entende o que você está fazendo. Porque tem hora que Deus vai pedir coisas a você que o teu pai não vai entender, a tua mãe não vai entender, a tua liderança não vai entender, mas Jesus está te pedindo. É dessa maneira. Só que a gente não tem que esperar do homem um entendimento que só cabe a Jesus. E aí a gente fica lá, meu Deus, mas o que a multidão vai dizer? Meu Deus, o que fulano de tal vai dizer se eu fizer isso? O que esse ciclano vai dizer se eu fizer aquilo? Quantas vezes aconteceu comigo de eu contar coisas que Deus havia me pedido, as pessoas chamam de doida. Tá doida, tem que internar ela, coitada. Porque de prostituta, ela ficou maluca, né? É assim, que é assim na nossa vida. Mas Pedro estava vivendo isso, para poder viver grandes milagres com o Senhor. Pedro precisou de passar por estreitos que ele não queria passar. E hoje a gente vive num tempo que a gente quer viver coisas grandes com Deus, mas não quer abrir mão de nada para viver com Jesus. Aí Jesus disse para Pedro, se afasta dessa multidão, se afasta desse povo, se afasta, porque multidão é assim, irmãos. Quando tudo está dando certo, está batendo no teu ombro, você está do teu lado. Mas deixa a onda grande vir, para ver se não pega o seu chinelo e te abandona lá no meio da praia. Não é assim, porque é dessa maneira. Aí Jesus fala, eu vou tirar a multidão do teu lado, Pedro. Para quê? Para você entender que a tua confiança tem que estar em mim. A gente pode sim, né, contar um com o outro, mas em nome de Jesus. Porque se Jesus não fizer, ninguém dá, ninguém empresta, ninguém abre, ninguém coloca, ninguém faz nada. E aí Jesus fala, ei, sai daí, sai Pedro, sai que eu vou te tratar. Sai que é no meio do barquinho, lá no meio da tempestade, que eu vou te ensinar a confiar em mim. Porque às vezes quando nós estamos no meio da tempestade, no meio do furacão, a gente consegue perder a visão de quem é Jesus. A gente consegue perder a fé de quem é Jesus pra gente. Só que a gente não entende que tem gente lá na praia
que Jesus está usando você para poder aumentar a fé dele. Aí o que acontece? Ele entra no barquinho, aí ele fala assim: Pedro, vai lá, volta e lança a tua rede. Lança a tua rede ao mar novamente. Ele mais incendiou, porque não é assim, irmãos. Quando a gente tenta com a força do nosso braço e a gente recebe primeiro não, segundo não, terceiro não, às vezes a gente acha que a gente está muito forte com o Senhor. Essa semana passada, Deus ele fez uma coisa na minha vida. Deus me deu um sonho e me mostrou o que eu nem queria para a minha vida. Eu falei: Deus, eu nem quero isso, mas se o Senhor quer, vamos lá, né? Porque é assim, irmãos, eu acredito nisso. Você precisa estar no lugar, no propósito, para que Deus abra a porta. Porque assim, às vezes a gente está quebrando batalhas, vivendo batalhas e pelejas. Por quê? Porque nós não estamos no lugar do direcionamento de Deus. Não é verdade? Então Deus me deu um sonho, me mostrou uma situação e eu falei: ai, então agora eu preciso fazer para essa situação acontecer. Só que até para a gente viver o que Deus quer para a gente, Ele não conta com a força do nosso braço. Ele conta com a força dele. É no tempo dele, é na hora dele. Desde o começo do culto eu estava falando a mesma coisa. É do jeito dele, é da maneira dele. Então Deus me deu um sonho, enfim. Eu falei: uai, gente, para mim viver isso eu tenho que correr atrás do meu visto, né? E aí, enfim, falei: amém. Peguei o que eu não tinha, fiz tudo pela fé, dei entrada. Deus já tinha me dado o sonho até ao lado, né? Porque é assim. E aí eu peguei e eu falei: amém. Dei entrada no meu visto, vai dar certo. Deus falou já que eu ia estar lá, então vai dar certo. Não é verdade? Se Ele falou, Ele garante. E aí peguei e tal, comecei, falei: não tinha dinheiro, não tinha nada, irmãos. Deus bradou pro hotel, Deus bradou pro passagem, Deus bradou pro até que eu tinha para me comer lá. Deus bradou, fui. Quando chegou lá, não. Quem somos nós diante do nome de Deus? Deus vai lá, Deus fala para você: vai, faz. Ele viu o recurso para você chegar na porta e dar de cara com a porta fechada. Porque é assim. E aí quando a gente depara com o nome de Deus, a gente fala: Deus, eu cansei, eu não quero mais saber de nada, eu não quero mais saber de fazer obra, eu não quero mais saber de acreditar em sonho, eu não quero mais saber de acreditar nas suas promessas. Não é assim? Só que quando a gente vai lá no início da Bíblia, a gente estuda a história de quem? De Moisés. Quantos não Moisés teve que tomar na cara para ele viver a promessa que Deus havia para ele? Qual era a promessa? Moisés, eu vou usar a tua vida para poder libertar o povo. Só que quando ele chega lá na cara de Faraó, não de novo, por 10 vezes. Faraó dá não na cara de Moisés. E será que Moisés desiste do chamado dele por conta do não que Deus deu? Não. Só que nós, como vários miseráveis, a gente quer desistir. Deus, eu não vou fazer. Deus, eu não vou crer. Deus, eu não quero mais. Para mim se encerra aqui. E é engraçado porque, irmãos, as pessoas que me acompanham, elas sabem, eu vi milagres extraordinários com Deus. Só que só Deus sabe o que eu estou passando dentro do milagre, dentro do barquinho de Pedro, sabe? Porque só Pedro sente as ondas que estão vindo na frente do mar. Quem olha de fora está vendo: não, mas ele está dentro do barco e Deus está com ele lá, ó. Olha que coisa bonita, ele andando lá no iatezão, no bonitão, né? É assim que a gente pensa, quem olha de fora. Mas só Pedro sabia o que estava passando no barco. Eu estava andando de avião, mas sem dinheiro para poder pagar minha sombra. Eu estava andando de avião, mas sem saber como eu ia voltar para minha casa, porque eu não tinha gasolina para colocar no meu carro. Porque assim, irmãos, quem olha de fora não sabe o processo que você passa por dentro. Quem olha de fora fala: mas tem isso, mas tem aquilo, mas não sabe o processo que eu estou passando. E Jesus dizendo: ei, para, porque tem gente que está olhando aquilo que eu estou fazendo na tua vida. Tem gente que, se você parar, para também. E às vezes a gente vai olhar para Jesus e falar: Jesus, não vou fazer nada, eu não vou pregar nada, eu não quero mais nada. Eita, fala aí com o pessoal do canal. Fala que você olha lá os cachorros de fralda. É bonitinho, hein? É, né? Tá vendo? Ele veio que eu acabei de pregar, ele veio falar aqui, essa bênção. Dá um beijo, pessoal do canal. Fala aí, fala com o pessoal, deixa uma palavra. Deixa uma palavra. Deus abençoe, gente. É só isso que faz a gente rir mesmo, né? Só vou pegar depois, vou escrever de novo. Isso aí. Deus abençoe, pô.